Bom dia, sétimo ano, tudo bem? Pessoal, a gente vai entrar na nossa unidade 3, a qual nós vamos dividir em em duas unidades. A gente vai começar falando sobre a história em quadrinhos, de como ela surgiu, o seu histórico ao longo da história da humanidade. E semana que vem a gente vai falar os tipos de história em quadrinho e os seus elementos para construções. A história em quadrinho, ela é uma história contada através de quadros, através de desenhos e tem uma sequência de atos contando desde o seu início até o seu final. E cada quadradinho tem uma cena diferente, e ali ela está relatando alguma coisa. Algumas histórias em quadrinhos, que são as tirinhas, vai ter só 3 ou 4, e tem as próprias histórias em quadrinhos, que são sequenciais de páginas, que são os gibis. A história em quadrinho, ela possui 2 códigos na sua formação. Os linguísticos, que são os próprios textos, que são as falas dos personagens, os letreiros, o título, e o pitóricos, que são as imagens propriamente ditas, que ajudam você na compreensão das histórias, para você compreender o que está se passando. A história em quadrinho ela é datada desde a pré-história, só que assim, há uma diferenciação do que nós temos hoje. Na pré-história ela contava o cotidiano, era um relato do que acontecia no dia a dia dos nômades, no caso a caça, ou se tinha guerra. Um dos quadrinhos mais antigos que se conhece são os estandartes de a guerra e os estandartes de a paz, o estandarte de U, a qual eles estão ali relatando como é que era o dia a dia deles. E esses quadrados são feitos de pedras, foram na pedra que eles fizeram, usando elementos da natureza para fazer todo o desenho, todas as pinturas. Depois a gente vai ter na Idade Média, que vai ser as vias sacras, que são os últimos momentos de Cristo na Terra. Eu tentei achar os originais, mas não consegui, então eu botei essa daí que representa a mesma coisa. Eram quadros espalhados dentro das igrejas, que mostrava todos os momentos que Cristo passou ali, desde a sua prisão, do seu julgamento, na quinta-feira, passando pela sua caminhada com a cruz na sexta e a sua própria crucificação no final da tarde na sexta-feira. Então, nesse momento aqui, os quadrinhos estão voltados para a religiosidade. Mas como surge a imprensa, vai surgir o papel, a imprensa, a escrita um pouco mais melhorada com o avanço tecnológico, a história em quadrinho ela vai mudar e vai mudar muito. Mas os primeiros registros que se tem sobre história em quadrinho é do Rodolph Forster Topper. Ele é inglês, foi um dos primeiros a fazer o quadrinho, a representar através de imagens, contando uma história. Vai ser sobre Mr. Jabot, que era um personagem que queria entrar na classe média aristocrata. Ele é um dos primeiros que se conhece registro, mas ele não é considerado o primeiro quadrinhos, como nós temos hoje, quadrinhos modernos, porque até então ele não vai usar balões de fala, porque o balões de fala, ele vai surgir com os desenhos de Richard, que vai ser, que está até na apostila de vocês, que fala sobre a guerra dos jornais de Nova York. Mas antes até mesmo dele, nós vamos ter aqui no Brasil, de Ângelo Agostini, as aventuras de Yonkin, que vai falar sobre a vida fluminense, sobre a vida no Rio de Janeiro, de um caipira na cidade grande. Ele também não vai ter balãozinho, também não é considerado, infelizmente, um quadrinho moderno, mas faz parte da história em quadrinho. Porque o que é a história em quadrinho? É o relato sequencial dentro dos quadros. E essa história do Yonkin, ele é em relação a quadro. Ele só não vai ter todos os elementos da história em quadrinhos. Que vai estar faltando o balãozinho, os balões de fala, vai estar faltando a homopoteia. Isso a gente vai ver tudo semana que vem. Mas ele faz parte da história. E foi aqui no Brasil, foi em 1869. Para a história, o que conta, um dos primeiros quadrinhos, vai ser do Richard Outcault. Ele vai lançar
um quadrinho sobre o Hello Kitty, que vai ser um personagem vestido de um vestido amarelo. Ele é considerado o início da história em quadrinho porque ele vai contar a história fragmentada, significa que cada tirinha vai contar uma história diferente ou a continuidade de uma história que foi passada semana passada. E isso chamou a atenção dos jornais porque as pessoas começaram a comentar, a falar, a achar engraçado, a acompanhar. E os jornais, para querer vender mais, para querer atrair, conquistar o maior público de leitores, começou a investir. Richard Goldcart vai lançar, o jornal Nova York Times vai contratar outra pessoa para continuar essa história e lança a história colorida. Então começa a briga para ver quem é que vai disputar e vai conseguir lançar mais e mais história em quadrinho para chamar a atenção do público. Então assim, a história em quadrinho se tornou popular por uma questão financeira, de ver quem vendia mais jornal. E a gente agradece por isso, porque hoje nós temos uma variedade de quadrinhos. Eu aprendi a ler, quis aprender a ler por causa dos quadrinhos, acho muito interessante. Eu gostava muito de ler a Turma da Mônica, eu queria ler, eu queria entender o que os balãozinhos estavam falando. Então fez eu me incentivar mais e mais dentro da escola, a prestar atenção para aprender a ler, para poder entender aquelas revistas em quadrinhos. Eu vou mostrar para vocês agora mais ou menos uns relatos assim, mais ou menos uma ordem cronológica. Não estão todos, mas assim, estão botando os principais, porque mostra um pouco da evolução dos quadrinhos. Os primeiros quadrinhos foram das aventuras de Yonkin, do D'Angelo Agostini, aqui no Brasil. Ele é um italiano que foi radicado aqui, brasileiro. Depois vamos ter o Hello Kitty, de Richard Goldcart. Vamos ter o Tarzan, de Hal Foster, em 1929. Logo no ano seguinte nós temos o Mickey Mouse, de Walt Disney. Vamos ter os Flash Gordon. Aí o pessoalzinho que ainda não viu, falando, está faltando eles fazerem o filme do Flash Gordon baseado nos quadrinhos, né? Tá tudo um monte de super-herói. Na hora de botar o Flash Gordon. Tem o Spirit, que é um criminalista que morre. E ele, através da magia da floresta africana, ele ressuscita e ele é considerado também chamado de O Fantasma. Eu tinha um almanaque dele de 450 páginas. Eu amava aquele quadrinho. Eu perdi, infelizmente eu perdi ele. Que contava toda a história do Spirit, de como ele morreu, como ele foi ajudado pelas forças mágicas da floresta da África, e de como ele lutava contra os bandidos, e ele fazia, como todo herói, né? Lutava contra o crime, mas era muito interessante porque ninguém via ele. Então, por isso ele era considerado, chamado O Fantasma. Ele era o fantasma da floresta. Surge em 1952, Mad, é uma revista quando surge a comédia debochada. A Mad vai começar, ela já apareceu até mesmo nos Simpsons. Ela vai começar a usar o deboche para fazer críticas sociais. Então, o quadrinho também vai criar essa parte de uma crítica social em relação à política, à guerra, tudo que está acontecendo na sociedade, atrizes, atores. A Média é uma revista muito famosa. E aqui no Brasil a gente vai ter o Bidu, do Maurício de Souza. A gente acha que foi a Turma da Mônica, que a Mônica foi a primeira, mas o primeiro trabalho do Maurício de Souza vai ser o Bidu. Do Bidu, aí no ano seguinte, 1960, surge a Turma da Mônica, com a Mônica, Magali, Cebolinha e Cascão. Depois, hoje em dia, tem vários personagens. Aqui nós também vamos ter a Turma do Pererê, do Ziraldo, que vai ser baseado no folclore brasileiro. A imagem dele, até essa primeira imagem que está aqui no primeiro, vai ser essa turma aqui, que vai ser baseada na turma do Saci Pererê, que vai ser baseado no nosso folclore brasileiro. Depois disso, nós vamos ter a Mafalda, que todo mundo conhece a Mafalda, porque a Mafalda é o desespero nas provas de português e redação, e também de geografia, porque ela tem falas inteligentes. Ela foi de um argentino, é uma referência referência da Argentina, é o que demonstra, e que fala, e que faz uma referência argentina, de Quino.
E Mafalda, assim, ela é muito atual. Apesar de ela ser de 1964, ela já parou, ela não é mais escrita, infelizmente. Mas é impressionante como ela cabe em todas as situações que nós passamos. Ela tem um cunho social. Ela, semana passada, retrasada, eu passei para o 8º ano falando sobre música. E eu usei um quadrinho, um dos quadrinhos dela, porque a pessoa estava questionando por ela gostar do Beatles. E como é que ela podia gostar dos Beatles se ela não entendia? Ela vai fazer uma comparação de que ninguém entende o au-au do cachorro, mas todo mundo gosta de cachorro. Então ela vai fazer uma comparação que nem sempre a gente precisa entender para gostar da música. É só a gente sentir. E em 1985 surge Cavaleiro das Trevas, que é o Batman. Esse Batman aqui não é o Batman de hoje, que é o cara super forte, frio, não. Esse Batman aqui, ele vai ser um pouco mais humanizado. E assim, entre 1960, 1990, 1980, vai surgir os heróis. Vai surgir o pessoal da Marvel, vai surgir o Superman. Mas o primeiro mesmo dele vai ser o Batman. Mas entre ele vai surgir todo mundo para estar falando sobre os heróis, coisa. Agora, bora ver os exercícios que vocês vão ter que estar fazendo. Então, pessoal, os exercícios que vocês vão estar fazendo vai ser da página 93, número 1 e número 2. O número 1 está pedindo para você pensar num enredo para uma história em quadrinhos. E vocês vão estar escrevendo ali quais são as suas ideias. Quem são, quais são as pessoas, que situação vai estar envolvida. E na letra A, você vai estar fazendo... Eu botei 1 e 2, mas não é 1 e 2 não, tá, pessoal? É número 1 e depois vem a letra A. Mas você vai fazer o desenho, espaço abaixo, dessa história em quadrinhos sem o texto. Em cima você vai imaginar uma história. Vamos dizer que a gente vai fazer a história sobre Príncipe Perdido. Inventei o nome aqui agora. Aí é o príncipe perdido que vai se perder nas montanhas de gelo do continente do rei malvado, do rei assassino. Aí fica a critério de vocês. E embaixo eu vou que você vai fazer essa história, só que sem falas. Você vai fazer um quadrinho. Nesse espaço aqui dá para fazer 3 quadrados sobre essa história. Eu vou querer esses 3 quadrados. Pessoal, essa é a nossa aula de hoje. Na próxima semana a gente continua falando sobre os elementos de formação do quadrinho e as variedades de quadrinhos, tá bom? Beijos, pessoal. Até a próxima.